As paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Confesso que é uma alegria muito grande para mim. Eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que o coração dos pais ficam cheios de emoção e de alegria em ver os seus filhos aqui na frente, recitando versículos, né? Isso é bom ou não é? Você que é pai, você tem orgulho seu filho ou sua filha que veio aqui? Tem ou não tem? Acredito que você tem investido. Senhor, nessa manhã nós te louvamos. Que privilégio que nós temos de morar no Brasil, não ser a Coreia do Sul nem do Norte, não ser na Índia. Obrigado porque o Senhor nos plantou aqui. E eu quero te agradecer, Senhor, porque de alguma forma o nosso país é um país livre na questão religiosa, e nós te damos graças nessa manhã. E é como foi falado pela a jovem Letícia nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa realmente ir de encontro aos nossos irmãos. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos muito obrigado, que essa sua palavra que vai ser ministrada ao nosso espírito, ao nosso coração nessa manhã, venha cair em terra fértil e venha produzir frutos, Senhor, frutos de arrependimento. Que nós possamos, Pai, olhar para o alvo que é Cristo Jesus, e não perdermos o foco em nenhum momento. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigado pela nossa liderança neste lugar. Obrigado por cada um que está aqui nessa manhã. Se cada um que está aqui veio a este lugar, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Senhor, conduz a palavra conforme o Senhor quer pelo teu Espírito. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como o Espírito Santo vai me conduzir nessa palavra, mas eu estou falando sobre habitudes, que é uma das ferramentas que a Universidade da Família tem. Para a minha vida, tem sido uma bênção de Deus. Eu tenho aprendido muito com os cursos da Universidade da Família, e já tem na verdade enriquecido muitas coisas que eu já tenho talvez aprendido e ouvido aqui, mas como uma ferramenta na minha vida. E o Habitudes, na verdade, quando eu, junto com um grupo aqui, né, no Parque América, nos dedicamos a esse curso da Universidade da Família, eu acredito que também foi uma das ferramentas que Deus trouxe para a minha vida para me confrontar. Eu já falei aqui que são 13 aulas, eu falei sobre duas, uma delas sobre o caráter de Deus, porque Deus tem um caráter, e quando nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos o caráter dele em nós, e nós temos que andar nesse caráter. Falei que personalidade e temperamento Deus não transforma, você tem que controlar, pelo fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, amém? Agora o caráter Deus ele transforma, porque o seu caráter ele influencia na tua salvação, porque Deus ele é santo, e se eu e você não formos santo, nós não entraremos no reino de Deus, amém? Esse é um dos atributos do caráter de Deus, a santidade de Deus. Eu falei no último domingo acerca de sermos termômetro ou termostato. Aí você escolhe, se você mede a temperatura ou você regula a temperatura. Então você é um influenciador de vidas, você é um influenciador de pessoas. Nós vimos dentro da palavra que Deus nos levantou como uma igreja, um povo santo, eleito, sacerdócio real, povo adquirido, para que o quê? Possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos influenciadores, amém? E nessa manhã, já há um tempo eu falei, Senhor, é o último domingo, eu gostaria de falar aquilo que está no seu coração. E o Senhor falou, olha, você vai dizer um pouco sobre o Habitudes, mas eu quero tratar sobre o teu coração e o coração da minha igreja, acerca de pais de destinos e filhos de governo. O que é ser pai e o que é ser filho? Para Deus, ser pai não significa que você, como eu, por exemplo, que não tenho filhos físicos ainda, que eu não posso ser pai. Nós vamos ver na Bíblia que existem pais, como o próprio Abraão, nós falamos aqui, pai de multidões. A vida de Abraão refletiu em nossas vidas até hoje, depois de anos, amém? Então Abraão foi um influenciador de gerações, também um pai de gerações,
Nós somos influenciadores de gerações. E Deus, Ele não quer que eu e você venhamos ser só simplesmente cristãos. Alguns de nós vamos ser pais espirituais. Esta última geração, eu acredito, talvez que nós vamos ver as últimas ou a última geração, porque Jesus está voltando. Quem crê nisso? Você crê que Jesus está voltando? Pelas Escrituras. Então, nesses últimos dias, além de sermos cristãos, nós vamos ser pastores, né, como eu e alguns aqui, e também pais espirituais. Por quê? Porque nunca se viu uma geração que tem tantas famílias destruídas como essa que nós estamos vivendo. Famílias do segundo casamento, famílias de separação, famílias que vêm pessoas do mundo destruídas. Então, dentro da igreja, nós muitas vezes não vamos ser só simplesmente um cristão. Nós vamos ter que ser cristão, pais e pastores. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma geração que tem sido assolada, tem sido destruída pelo diabo. E a primeira coisa que Satanás faz, ele destrói, tenta destruir a família. Porque se ele tocar no lar, ele toca nos filhos. Amém? A Bíblia diz, eu não tenho certeza agora se é em Mateus, que fala que quando vem o valente, né? O diabo ele vem, se ele não prender o valente, ele não saqueia a casa. Ele não pode roubar a casa. Por quê? Porque se ele não prender o sacerdote, se ele não prender o líder, se ele não conseguir prender o líder, o sacerdote, o cabeça, ele não tem a casa. Mas se ele pegar o líder da casa, o maioral, ou aquele que é o que lidera, ele tem tudo o resto. Mateus 12, 29, fala sobre isso. Então, o que eu entendo? Que você pode dizer, pastor, mas hoje eu crio meus filhos sozinho, não tenho marido. Tá, mas então você é o valente da casa. Se o inimigo não tiver você, se ele não tiver você atados às mãos, se ele não prender você, ele não tem a sua casa. Porque a Bíblia fala que os filhos, eles são sujeitos aos pais. A autoridade do lar está sobre os pais. Então quando o diabo ele quer destruir uma família, normalmente ele toca em quem? Na liderança da família. No pai, na mãe. E com isso ele toca nos filhos. E hoje, nessa manhã, eu queria falar sobre pais de destinos e filhos de governo. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Provérbios 22. E para mim, irmãos, quando eu vi hoje, nessa manhã, as crianças recitando versículos, eu fico grato a Deus, sabe por quê? Porque nós não perdemos a visão. As crianças realmente, elas são preciosas, eu acredito. Assim como existem outros ministérios que são muito sérios como nós. Eu acredito que a visão que Deus nos deu, a questão das crianças nesse lugar, é uma visão celestial. Eu louvo a Deus pela vida de cada professor desse lugar. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho certeza que se eu já tivesse, estaria na mão de pessoas maravilhosas, pessoas que foram levantadas pelo Senhor, para ajudar a orientar os vossos filhos, não para cuidar deles. Porque a responsabilidade do seu filho não é do pastor da igreja, não é do líder da igreja, não é da tia da igreja. A responsabilidade dos seus filhos é sua. Deus deu para você. Eu quero dizer mais uma coisa. Você que tem filho, eu não tenho ainda. Muitos de vocês perderam a essência de saber o que é ter um filho. Independente se ele é inteligente como você gostaria que ele fosse. Mas foi a herança que Deus colocou nas tuas mãos. Deus confiou em você. Deus confiou em você, em dar um pedacinho daquilo que era dele para você cuidar. Porque, irmãos, herança é algo que nós recebemos de alguém. A Bíblia diz que é herança do Senhor. Significa que é dele e ele te deu para que você pudesse cuidar, para que você pudesse criar.
E muitas vezes nós não temos esse entendimento. E aqui eu não sei porque eu estou falando sobre isso, mas o Senhor sabe. Eu não sei aonde nós vamos chegar, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar num lugar onde nós vamos tocar o coração de Deus nessa manhã, pelas nossas atitudes a partir de hoje, de como nós vamos viver a partir de hoje, pelas atitudes que nós vamos tomar a partir de hoje, segundo a palavra do Senhor, amém? A Bíblia diz em Provérbios 22, eu queria ler a partir do versículo 1, diz assim: mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, ou se encontraram, né? A todos o fez o... Aqui ele já está nos ensinando acerca de um princípio. Não existe para Deus melhor entre pobre e rico. Você ter ou não ter, para Deus, Ele te criou, Ele te fez. Independente do que você tem, Deus Ele te enxerga da mesma forma. E Ele está dizendo mais, Ele diz assim, ó: não adianta você ter muitas riquezas, porque o que é bom para Deus é a graça dEle. A graça de Deus é melhor do que qualquer riqueza, do que qualquer ouro, do que qualquer prata. Então nessa manhã eu quero te fazer uma pergunta. Você pode não ter o melhor carro, você pode não ter uma casa como você gostaria de ter, mas se hoje você está aqui nessa manhã, se hoje você acordou nessa manhã, se hoje você tem a tua família no caminho do Senhor, é porque a graça de Deus se estendeu sobre a tua vida, amém? É porque a graça de Deus se estendeu sobre a tua vida. Só que a Bíblia diz também aqui, versículo 3, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Versículo 6, instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele, amém? Aqui o Senhor ele está dizendo o seguinte, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 2, ele está dizendo, se você andar nisso, se você ensinar o teu filho nisso, pode ter certeza que ele vai andar nesse caminho, no caminho da humildade, no caminho da honra. E por que eu quero dizer sobre isso? Porque no último domingo nós falamos sobre, nós somos termostato, nós somos influenciadores. Eu quero dizer para você uma coisa, nós temos um adolescente aqui, ou talvez, um adolescente, um junior, chamado Raniel. O pai do Raniel está aqui hoje. Levanta sua mão bem forte, irmão, que nem soldado preparado para a guerra. Te faço uma pergunta, você acha que o Raniel, ele aprendeu todos aqueles versículos somente aos domingos? Por quê? Porque alguém investe tempo com o Raniel. Investe tempo com o Raniel. Você está entendendo nessa manhã? Ensinar o caminho não é você mostrar, não é pegar um GPS e falar, filho, eu te dou um GPS, siga esse GPS. Não, meu querido. Você ensinar o menino no caminho é você andar com ele pelo caminho. É você pegar, dá licença, pastor Marcelo, por gentileza. Uma coisa é eu falar para o pastor Marcelo assim, pastor Marcelo, vamos te dizer aqui, Marcelo, ó, você está vendo ali aquela mesa, em cima da mesa vai ter um pacote, você pega e me traz, ele pode chegar no destino. Outra coisa é eu pegar na mão do Marcelo e falar, olha, você nunca percorreu isso, mas eu vou te ensinar, vem aqui comigo. O que passa pelo teu coração e a tua mente? Acompanhando, ensinando. Sabe o que vem no meu espírito? Segurança. Quando você vai para um lugar com alguém que conhece o caminho, você tem segurança. Vamos lá, esse aqui é o caminho. Está vendo aqui, ó? Isso aqui, você tem que pular. Vamos embora.
Está vendo aqui, ó? Agora você tem que abrir essa porta. Você sente segurança. Amém? Obrigado, pastor. Eu não estou aqui para, por favor. Você viu o vídeo que passou aqui de uma criança que chegou em casa, pegou a Bíblia, levou para a escola sem os pais saberem? Ali foi falado que muitos pais não falam para os filhos com medo, não é verdade? Mas talvez se aquela criança tivesse ensinada que aquele livro era um livro que era sagrado, de um Deus todo-poderoso, ainda que corresse risco, irmão, não correu risco do mesmo jeito, não chegou no final, não deu problema do mesmo jeito. Será que aquela criança não tinha pensado antes? Eu vou falar com meu pai e a minha mãe, que a professora quer o livro que ela lê aqui. E porque alguma coisa, pai, mãe, vem cá, a professora fez um desafio para nós. Sabe o livro que a senhora disse que era sagrado? Ela quer que eu leve para a escola. Segurança no que o filho vai fazer. O filho, ele tem segurança quando o pai anda com ele, quando a mãe anda com ele. E quando o pai e a mãe andam com ele, ele é um influenciador de geração, ou de gerações. Porque os teus filhos vão fazer o que você faz. Os teus filhos vão fazer o que você faz. Quem aqui tem menina? Normalmente a menina gosta de se vestir parecido com o pai ou com a mãe? Com a mãe. Por quê? Porque ela vê a mãe se arrumar. O filho ele tem quem? Como espelho, como referência? O pai. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que nós somos influenciadores, independente. Você pode não ter liderança, você pode não ter um chamado hoje, aqui no Parque América, como um líder, mas na sua casa você é um líder. Na sua casa você é um influenciador. Na sua casa você é um termostato. Na sua casa você regula até a vida espiritual da tua família. Irmãos, eu vejo que até eu, quando dou uma esmurecida, porque às vezes é normal, o diabo vem para nos atacar, isso reflete na minha esposa. Reflete na minha esposa, por quê? Porque Deus me chamou como um líder, como um cabeça do meu lar. Isso reflete em toda a minha casa. Pastor, agora você está querendo pregar sobre pais e sobre família? Isso, é isso mesmo. O Espírito do Senhor colocou algo no meu espírito para falar para você nessa manhã. Que nós temos o melhor de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, amém? Nós temos o Senhor na nossa casa, na nossa vida. Só que nós temos que exalar essas virtudes que o Senhor nos deu. Ensina o menino no caminho. Ele está dizendo assim, seja você um exemplo para ele. Pega na mão dele, anda com ele e mostra o lugar que é certo. Pais que não falam de sexo com os filhos, aprende na escola. Do jeito da professora. A professora não é crente, você é crente. Você tem um manual de vida. Você pode falar sobre sexo com os seus filhos, por que não? Se a escola agora tem uma cartilha que com 5 anos de idade, 7 anos, ele aprende sobre sexualidade, por que você não vai explicar de sexo para o teu filho? Ou você nunca foi criança? Você acha que só os teus filhos não tem dúvida? Você teve, mas seus filhos não vão ter. Irmãos, sabe o que está faltando para nós? Investir tempo com aquilo que é precioso, que chama-se família. Que adianta termos padrões de vida alto? Que adianta sermos pessoas influentes no trabalho, na questão profissional, se não influenciamos a nossa família, a palavra de Deus, a ser exemplo em questão da palavra de Deus, a almejar e desejar viver as promessas de Deus, ter ministérios na casa de Deus? O que adianta? O que adianta, Rafa? Se não for despertado na tua filha um desejo de ser um missionário, uma missionária, no caso, uma pastora, uma levita, uma ministra de louvor, aqui o Senhor está dizendo que adianta termos riquezas. O que é melhor é a graça de Deus sobre a nossa vida, a minha e a tua vida. Amém, igreja?
Amém? Nós somos influenciadores. Quanto tempo você separa para estar com a tua família e os seus filhos? Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estou terminando de estudar, então eu tenho folgas de terça e de quinta-feira. Eu vou falar isso de novo. É algo que veio no meu espírito e eu gostaria que se você achar que vale a pena, faça isso. Eu pego um dia da semana para estar com a minha família. Eu não abro mão disso. Toda quinta-feira eu pego um dia da semana para estar com a minha família. A minha família é eu, a Jane, a Meg e o passarinho. Pastor, o senhor pode fazer uma visita? Posso. Que dia? Quinta-feira. O senhor não pode ir na terça? Não. Na quinta eu posso, porque terça eu estou com a minha família. Eu estou com a minha esposa. A Bíblia diz em Eclesiastes, se você for estudar mesmo, você vai ver que primeiro vem Deus, segundo vem o quê? A família, irmão. Se a tua família hoje não estiver com você no ministério, você não tem ministério. É muito sério. É muito sério. Dedica-se à sua família, aos teus filhos. Quem estava aqui quando o pastor José Rosa falou sobre um testemunho? José Rosa não, Zé Pereira. Ele falou de um tempo que ele teve dificuldade com o filho dele. Para um líder abrir o coração como ele abriu, tem que ser corajoso. E tem que ter direcionamento do Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Quando eu vejo a sua própria vida, você daria a sua vida pelo teu filho? Quem daria a tua vida pelo seu filho aqui? Irmãos, você sabe o que eu vejo? Você quer tão bem dos seus filhos, é como se você quisesse bem de você mesmo, não é? O que adianta fazermos tantas coisas, corrermos tanto, e perdermos as pessoas que nós mais amamos, que nós gostaríamos que fosse para o céu conosco? Para imaginar, você imagina o teu filho entrando no inferno. Imagine se o teu filho se perdendo, indo para o inferno, morrendo, morte eterna, separado eternamente de Deus. Para pensar. Para pensar, Reginaldo. Já pensou as tuas filhas indo para o inferno? Ai, pastor, misericórdia. Irmão, pode bater na boca 10 vezes, dar 50 pulinhos. Se você não se dedicar à tua família, o diabo vai se dedicar. Você conhece um ser mais paciente do que o diabo? Ele deixa você lá 50 anos. Quando você fizer 51, ele te derruba, você morre e vai para o inferno. Serviu Deus 50 anos. No último ano você saiu da presença, você vai para o céu? Uma vez salvo, sempre salvo? É assim que nós aprendemos aqui? Então eu quero dizer para você que eu e você, parabéns. Parabéns, bom dia. Você nessa manhã está no lugar que eu quero dizer para você que a salvação ela tem que ser conquistada dia após dia, amém? Você hoje é salvo, se você estiver em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo Jesus, você perde a tua salvação. Então isso significa que é uma luta constante, diária. Você tem que estar todo dia batalhando. Todos os dias você está batalhando pela sua coroa. Por isso que eu acredito que nós temos que preparar os nossos filhos, essa juventude. Não é simplesmente para dizer, filho, quando a tentação vir, você repreende ela. Não, irmãos, enfrenta a tentação e batalha contra ela. Não adianta você ficar assim, em nome de Jesus, tentação, vai embora. Ai, mas estou com uma vontade. Ai, tentação, vai embora. Mas eu estou com uma... Não, irmão. Resistir. Antes ele fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a quem? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. E ele vai ficar ali do seu lado. Você crê que o diabo tem que fugir de mim e de você? Dá um amém forte aí, irmão. Ele tem que fugir. Se você se sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir de você. A tentação ela vem, mas ela não é eterna, assim, a mesma coisa, não. Vai chegar uma hora que ela vai ter que ir embora, mas aí você vai ser tentado em outra área.
Essa é a vida do cristão. Só que existe um versículo que diz que maior é o que está em do que o que está no. Então a tentação, ainda que ela seja grande, ela não é maior do que o Espírito Santo que está em nós essa manhã, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero que você abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 6, por favor. Calma que eu vou entrar em outro assunto, muito bom, viu? Fique tranquilo. Estou falando um pouquinho aqui, como pastor de jovens, como pais de jovens, jovens órfãos de pai e mãe que eu tenho hoje. Eu quero passar para você algumas experiências que talvez você não tenha. Você tem o seu filho dentro da sua casa, eu não tenho filho físico, mas eu tenho espirituais. E eu vou dizer para você algumas coisas nessa manhã. O porquê essa juventude tem sido tão assolada. Deuteronômio 6,6 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás como? Assentado aonde? Assentado aonde, igreja? Não, só na igreja. É só na igreja que o teu filho vai aprender. Assentado na sua casa. E a mais aonde? Andando pelo caminho. Olha aqui, vem aqui, pastor Marcelo, por favor, dá licença. Andando aonde? Filho, olha, é aqui, tá vendo isso aqui? É isso aqui, tá vendo isso aqui? É isso aqui. Obrigado. Vocês estão entendendo ou não? O Raniel vai pedalar com você? É? Ah, é? Que legal. Vai o quê? Pedalar. Vocês param no meio lá daquele Tietê? Ali da conversa, bate-papo. Como é que é? Já tomamos uma queda de bicicleta junto, eu e ele. Olha que delícia. O pai e o filho sendo pelo caminho. Significa, irmãos, que aqui Jesus está dizendo, você tem que ter tempo com a tua família, tempo com os teus filhos, nas casas, sentado, ensina, no caminho, que mais? Andando pelo caminho, e o que mais? Deitando-te, e o que? Diga assim, 24 horas, todos os dias, todos os momentos, ensina os teus filhos, com a tua vida, com o teu caráter, com você, seja um exemplo, seja você um exemplo, não deixe ele pegar alguém como exemplo da televisão, seja você o exemplo dele. Sexta-feira agora nós fomos de novo lá, para o evangelismo, fizemos um tempo ali, aumentou um pouco o grupo, agora tem 62 jovens, tinha só 40 e pouco, agora tem 62 jovens, levantamos um trono de adoração ao Senhor, e aí no final de tudo, eu estava indo embora, e aí um jovem chegou, estava com um copo de bebida na mão, falou assim, você é um dos pastores daqui, dessa roda? Eu falei, sou. Você está vendo aquele grupo ali, tinha umas 15 pessoas, entre homem e mulher, eu falei, sim. Ele falou assim, aquele povo ali, eles estão esperando uma palavra sua, você pode ministrar lá para a gente? Eu falei, claro, meu querido. Encostei, eles com um copo de bebida na mão, fumando cigarro, colocaram do lado, e eu fui ministrar a palavra para eles. Dos 15 mais ou menos, 8 não tinha pai e não tinha mãe. E dos 8, 7 era afastado do evangelho. E eu fui perguntar para uma jovem, a única que não conhecia a palavra.
Ela falou, olha, a minha família é espírita, do Allan Kardec. A minha mãe mora no interior, eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. Hoje mora eu e meu irmão já foi para a igreja uma vez, é aquele rapaz, ele era o pior da turma. Ele já foi da igreja, quando ele era jovem. Uma vizinha levava ele para a igreja. Só que foi muito difícil quando a minha mãe foi embora. E eu e ele ficamos sozinhos. Eu falei, e por que você está aqui hoje, bebendo, usando droga? Ela falou, porque tem hora que bate uma solidão tão grande. Que a droga preenche o vazio do meu coração. E eu falei para ela, você sabia que Jesus, ele é o teu pai? Ele morreu por você, só que você precisa ser filha. Ele morreu por você, Jesus, para ser o teu pai. O Senhor, ele diz também que ainda que a tua mãe te abandone, Ele nunca vai te abandonar, mas você precisa conhecer quem Ele é. Eu fui ministrar para aquele grupo, sabe, irmãos, e eu confesso que eu saí dali daquele dia, assim, Deus, o que nós estamos fazendo na nossa família? O que o diabo tem feito com as famílias? Às vezes você acha que lá na faculdade tem muita gente que usa droga, perdido. Às vezes na faculdade que o teu filho está fazendo. E se ele não for bem instruído, se ele não for bem preparado, por você que é pai e mãe, vai chegar lá, ele não vai ser termostato, ele vai ser termômetro. Ele vai entrar no que o mundo vai dizer para ele. Sabe por quê? Porque você não tem tempo para ele. Você não tem esse tempo que diz em Deuteronômio 6:6. Tempo de sentar na sua casa, de falar com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão sentados aqui, eu vou falar vocês, irmão, porque eu ainda não tenho, eu não me coloco aí. Mas um dia eu vou me colocar como vocês. Mas, eu vou te fazer uma pergunta. Muitos de vocês nunca sentou na frente de uma televisão para assistir um futebol com o teu filho. Eu não estou dizendo que futebol é bom para a vida espiritual. Ou você está pensando que o teu filho ele vai viver 24 horas só lendo Bíblia? Um menino de 14 anos não tem vontade de jogar um videogame? Não tem vontade de jogar uma bola? Aonde está o pecado em jogar uma bola? Nenhuma. O que ele tem que entender é que você não pode trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, pelo futebol. Só que vai ter momento que você vai ter tempo, você tem que ter tempo sim para jogar bolinha de gude com o teu filho. Soltar um pipa com o teu filho. Se coloca no lugar dele, quando você tinha 14 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não tive o privilégio do meu pai com 15 anos jogar uma bolinha de gude comigo. Mas eu tive amiguinhos meus que os pais participavam. E sabe que os pais são mais presentes são os filhos que mais andam debaixo da proteção da família, da paternidade. Ainda que ele erra, mas ele tem os pais como referência, ele tem o pai como referência. Se o teu filho pecar, o teu filho adolescente, se ele pecar, será que ele tem coragem de abrir o coração para a primeira pessoa, que seria você como pai e mãe? Ele tem que ter confiança em você. Ele não tem que saber que você vai passar a mão na cabeça dele quando ele pecar, mas ele tem que entender que ele é protegido, que ele tem uma proteção. Além de Deus na vida dele, ele tem o seu pai e a sua mãe, que anda com ele, que torce por ele. Pastor Rodrigo pregou muito tempo aqui sobre a bênção dos pais nos filhos. Foi ou não foi, pastor? Ele de um dia virou e falou, olha, traz os seus filhos aqui. Vamos ter um momento entre pai e filho. Irmão, eu confesso para você, eu não estava aqui, pastor Rodrigo, me perdoa. Só que aquele dia foi um dia que eu falei, Deus, eu acredito que vai ser muito bom para quem vai estar lá. Por quê?
Porque está sendo ensinado aqui acerca da bênção do pai aos filhos. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Você estender a mão para o seu filho, orar por ele, pôr a mão na cabeça dele. Você faz isso com o Raniel ou Paulo? Eu não combinei nada com o Paulo. Combinei alguma coisa com você? Te liguei para te perguntar alguma coisa? E se ele falasse, não ora, eu ia falar, então começa agora. Por quê? Porque a palavra do Senhor está aqui para nós, irmãos. Não existe nada mais poderoso na vida do que você viver a palavra de Deus. Amém? Viver a palavra é viver pela fé. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Pega na mão dele, anda com ele e mostra os caminhos. Para 5 minutos, vai jogar uma bola com o teu filho. Vai fazer isso mesmo, se dedica à tua família. Já falei aqui, tem dia que na terça-feira eu não tenho dinheiro para sair. Mas se minha esposa falar, vamos rolar na sala de um lado para o outro, nós vamos rolar na sala de um lado para o outro. Não importa, irmão, o importante é eu estar com ela. Porque ela é uma coluna para o meu ministério. Eu tenho que saber o que está no coração dela. Você tem que saber o que está no coração dos seus filhos. Se o teu filho perde a virgindade, será que a maior responsabilidade não é sua? Será que ela perdeu ou ele perdeu é porque você talvez não sabia o que estava acontecendo no coração do teu filho? Será que quando o teu filho, a tua filha, ela faz algo que não te agrada, será que, irmão, o pecado, às vezes ele não bate e entra, ele está batendo faz um tempo antes de entrar. Você tem que ter essa percepção. Jovens que se abrem comigo, a minha esposa, fala coisas que não tem coragem de falar com o pai, porque não tem relacionamento. O pai paga boa escola, paga bons estudos, compra bons tênis, mas não tem tempo com os adolescentes e com os jovens. Não tem tempo com eles. Não se dispõe a ter tempo com eles, a orar com eles, a ouvir eles. Você já sentou e perguntou, filho, vem cá, o que mais te tenta diariamente? Fala para o pai, o pai quer orar com você. O que te aflige diariamente? De repente o teu filho vai falar para você assim, pai, sabe o que me aflige? Eu sou discriminado na escola, porque eu sou cristão, e eles falam que eu sou boiola, porque eu não gosto de mulher. Mas não é que o teu filho não gosta de mulher, é que ele está sendo ensinado que ele tem que casar com a esposa dele, ele não tem que ficar experimentando as pessoas. Você precisa conhecer o coração dos teus filhos. Eu conheço pais, eu vou falar algo que eu gostaria de falar há muito tempo aqui. Eu estou há 10 anos nos jovens. Às vezes eu pergunto para os pais daqui, irmãos, por que os seus filhos não vieram no jovem? Ah, não, porque eu tinha uma festa de um casamento de uma amiga minha, eles até queriam vir, mas ia ficar muito ruim para mim vir aqui, deixar eles aqui e ir para o casamento. Parabéns para você. Parabéns. Amanhã, quando o teu filho estiver no mundo, você vai pedir para mim vir aqui lá ligar para ele, porque eu sendo um pastor de jovem, eu sei lidar com o teu filho. Só que você estragou tudo. Você não contribuiu para que eu pudesse te ajudar a colocar na mente do teu filho acerca do reino de Deus. Sábado, você sabe, vai aqui nessa praça de sábado, sexta-noite de sábado, você vai ver o quanto de desviado tem lá. Depois que for embora, irmão, só resta você orar para que ele possa voltar. Vai comer bolotas de porco. Mas se voltar, glória a Deus por isso. Que você pode colocar um anel no dedo dele, espiritual que eu estou falando, receber ele de volta e ele andar debaixo da tua paternidade. E se lá mesmo ele morre? Você perdeu a herança que Deus te deu. Você deixou a herança que Deus te deu escapar das suas mãos. Por quê? Pastor, o senhor está colocando um peso na minha vida. O senhor está dizendo que se meu filho for para o inferno, a culpa é minha. Não sei, irmão. Analisa você. Analisa você. A tua vida, analisa você como você tem vivido, analisa você hoje como você tem se comportado, o tempo que você tem se disposto com os teus filhos, com a tua esposa, com a tua família. Você pode dizer isso. Quantos jovens vêm abrir o coração para mim porque não conseguem abrir para os pais? Por quê? Porque não tem coragem. Porque o pai é muito ocupado. Porque o pai tem muita coisa para fazer, porque a mãe também. Porque se falar para o pai vai bater, vai dar uma surra. Filhos que são criados debaixo de pressão, não diante da palavra. Se você fizer isso, você vai apanhar. Crianças que apanham não sabem nem por quê.
Você tem que ensinar para ele, ó, você vai tomar umas varadinhas por causa disso, disso, disso e disso. Quando ele for fazer de novo, ele vai lembrar. Agora tem filhos que apanham e não sabem nem por quê. Hoje as crianças são diferentes de antigamente. Estou falando de crianças de cristã, irmão. Crianças que fazem show dentro do mercado. Por quê? Porque não são ensinadas. Não são ensinadas. Bom, deixa eu mudar o assunto, né? Porque não sai nenhum glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Né? Não, porque eu falo, de repente, né? O povo, às vezes, eles gostam daquilo que agrada o coração. Amém. Então, vamos embora. Vamos embora? Isso aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando isso para você nessa manhã. Não, por favor, não me leve como uma pessoa arrogante. Eu estou colocando aquilo que o Espírito colocou no meu espírito para falar para você. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer no nosso meio. Eu tenho certeza que aqui existem crianças que vão ser pastores nesse lugar, missionários, profetas dessa casa, jovens cheios do Espírito Santo, sendo usados na ousadia do Senhor aqui nesse lugar. Eu creio nisso. Eu creio na minha geração. Eu creio na minha geração. Eu creio na minha geração. E você tem que crer na tua geração. Você tem que crer na tua casa, crer na tua família, nos teus filhos. Creia nos teus filhos, creia na tua família, na tua geração. Amém? Deus tem o melhor para nós. E se você fez errado, se arrependa hoje, volta a fazer o que é certo. Se conserta com os teus filhos. A Bíblia diz que os filhos têm que estar sujeitos aos seus pais. Mas ele diz também assim, olha, não irei os vossos filhos. Quantas vezes você irou os teus filhos e hoje eles são irados com você? Houve um buraco entre você e os seus filhos por causa da ira que você causou no coração dele. Vá lá. Peça perdão, se reconcilie. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus ia fazer com que o coração dos filhos se convertesse aos pais e dos pais aos filhos. O que eu entendo? Que muitas vezes o diabo, irmãos, ele não vem simplesmente aqui, põe a mão em chacoalha, ele só lança um dardo para que eu e você venha cair e destruir tudo. Nós temos que ter sabedoria do alto, nós temos a mente de Cristo, irmãos. Nós podemos sim criar os nossos filhos segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, para que eles possam ser uma potência na mão do Senhor. Amém? E talvez você que é filho aqui nessa manhã e você não tem o pai, e você fala, é por isso que a minha vida é toda desgraçada. Não, o Senhor, Ele te faz pai nessa manhã, Ele é teu pai nessa manhã. Se você andar no caminho do Senhor, se você pegar na mão do Senhor, Ele vai te guiar em toda a verdade, Ele vai te guiar em toda a verdade, amém? Porque sabe que muitos pais, hoje, não teve referência de pai. Sabe, Diogo, teu pai, glória a Deus, ele anda com você, eu vejo que ele anda com você, mas quantos não teve esse privilégio? Quantos não teve uma referência paterna? Eu já falei aqui, a minha esposa, acho que recebeu um abraço, um beijo, ela sentou no colo do pai dela depois que nós éramos casados. Nunca teve essa afetividade. Aí você fala, isso não tem nada a ver. Lógico que tem, irmãos. Lógico que tem. Sabe, Lê, nós temos que lutar com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Nós temos que pagar um preço. Se tiver que custar a nossa vida inteira, tendo que estar ali, nós vai ter que custar. Mas o que é importante é a gente saber que a nossa família está sendo conduzida para a Nova Jerusalém, para o céu. Amém? Você crê nisso? Então vai lá, abra comigo em Atos capítulo 7. Ganhamos mais um filho aqui, pastor Silvio. Sabe aquele rapaz de ontem? Não tem pai, não tem mãe. Mora em São Paulo com um tio que na verdade cedeu a casa para ele. Aí domingo passado ele veio aqui no culto de jovens, assistiu. No domingo passado na sala ele veio, ouviu a palavra, entregou a vida para Jesus. E aí ontem ele veio no batismo, estava aqui. E aí ele me ligou e falou assim, pastor, o senhor pode me ajudar?
Eu não sei nem por onde começar a ler a Bíblia, eu nunca tive contato com a Bíblia. E eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender. Aí o Senhor falou, vou te dar mais um filho para você cuidar. Eu falei, Deus, mais um? Ele falou, é. E aí foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, que... Quantas vezes Deus falou para mim, eu vou te dar filhos. No começo eu achava que era físico, né? Eu falei, acho que eu vou ter mais de um, vou ter uns 4, 5. Só que é filhos espirituais, irmãos. Que Deus me dá para mim cuidar. Amém? Eu tenho um aqui hoje, né? E vou falar para você, irmãos, Deus coloca um amor tão grande no meu coração que eu acredito que é um amor de pai mesmo. Porque eu me preocupo, às vezes eu ligo, mando mensagem, por que você não veio para a igreja hoje? Como é que você está? Você está fazendo o quê? Sou chato. Tem algumas meninas aqui que eu e minha esposa às vezes cuidamos. Por que você está onde? Está fazendo o quê? Você está com quem? Sabe, irmãos? Zelo. Mas, sabe, é isso que Deus quer. Talvez você já criou os seus filhos e Deus quer que você cuide de outros, agora espiritualmente falando. Pessoas que Deus vai colocar aqui para você, guiar elas, ajudar elas, ensinar a palavra. É ou não é? Deus nos deu uma filha, né? Aqui, ela se batizou ontem, uma moça. Ela é minha vizinha, irmãos. A pastora Ruth está cuidando dela. Ela falou, encontrei uma mãe. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém cuidando de outra pessoa, com esse amor de Deus. É isso que a igreja... E uma pessoa, quando ela é cuidada, sabe o que desperta nela? Vontade de cuidar de outros também. Sabe por que ela foi cuidada? Aquele homem que estava descendo meio morto, que apanhou e ficou meio morto lá, do bom samaritano. Eu acredito que aquele homem que parou para cuidar, ele não parou para cuidar à toa, gente. Eu acredito que a Bíblia fala que na bagagem ele tinha vinho e azeite. Como é que é feito o vinho? Como é que é feito o azeite? É esmagado, é prensado. Eu acredito que aquele homem tinha na bagagem experiência de ter passado por aquilo. Por isso que ele parou e falou, eu preciso ajudar, porque talvez um dia eu também passei por essa situação. Alguém... A outra pessoa normalmente é porque ela já passou por aquilo. Você mulher que já furou o pneu na rua, que você não conseguiu trocar, quando você vê uma mulher com o pneu furado na rua, a primeira coisa que vem no teu coração? Meu Senhor, ajuda essa mulher, porque eu sei o quanto é ruim o pneu furar na rua e eu não conseguir trocar. Sabe por que você tem esse sentimento? Porque você passou por aquilo. Experiência. Então Deus quer levantar nós como igreja, no poder da palavra, para resgatar vidas, para cuidar de pessoas. Às vezes uma pessoa entra aqui, Deus coloca ela para você cuidar, você vem aqui e dá para o pastor, mas é para você cuidar. Você que tem que discipular ela, você que tem que ir na casa dela, você tem que... isso, pastor, meus filhos já estão criados, graças a Deus casaram, estão tudo no evangelho. Cadê o Odilon? É isso aí, Odilon. Tem coisas que Deus vai ter que tratar, sabia? Deus vai tratar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não aceito os teus filhos, não a tua filha, porque hoje ela está no caminho. Os teus filhos ou o teu filho, eu não aceito que ele morra e não vai para o céu. Você falou um dia que os seus filhos estavam fora do caminho. Eu não aceito isso, sabe por quê? Tem uma promessa de Deus sobre a tua vida e você também não pode aceitar. Só que você tem que entender, Senhor, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que consertar algumas coisas que eu fiz lá atrás, que eu irei meus filhos? Chama eles, tem um tempo de oração, de perdão, de cura. Irmãos, nós temos que arrancar do nosso coração todo orgulho, toda soberba, entrar na palavra e dizer, Senhor, o que eu preciso fazer? Você precisa pedir perdão para o teu filho, porque você magoou teu filho, você ofendeu teu filho, você feriu teu filho. Chama ele, senta com ele e diga para ele, filho, me perdoa, porque se o pai te feriu hoje, o pai quer dizer para você que você é um valente, que você é isso, que você é aquilo. Começa a profetizar na vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai levantar uma geração nesse lugar de pessoas, pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, mas nós temos que nos posicionar nessa manhã, aleluia! Glória a Deus! Amém? Atos capítulo 7, versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de
Jacó e Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que eu entendo com isso? Que nós temos um Deus geracional. Um Deus que diz: olha, eu sou o Deus do seu pai Abraão, do teu pai Isaac, do teu pai Jacó. É um Deus de geração em geração. O que eu entendo com isso? Que Deus quer que nós sejamos filhos dele, que nós temos ele como Deus, os nossos filhos como Deus, os nossos netos como Deus, os nossos bisnetos como Deus. Você está entendendo nessa manhã? Que Deus possa olhar e dizer: eu sou Deus do teu pai Adalberto, do teu pai Ricardo, do teu pai Azaf, do teu pai. E ele começa a falar de geração em geração. Por quê? Porque a geração seguiu a palavra, foi ensinado segundo a palavra. Irmãos, o Senhor, Ele tem o melhor para mim, para você. E eu acredito que Deus tem o melhor para mim, para você. Deus é um Deus geracional, um Deus de geração em geração. Assim como existe uma maldição de geração em geração, Deus vem, quebra essa maldição e abençoa de geração em geração, para que os nossos filhos sejam abençoados, os nossos netos sejam abençoados, os nossos bisnetos sejam abençoados e toda a nossa geração seja abençoada, amém? Eu vou partir dessa terra, mas a minha geração, ela tem que ser abençoada pelo Senhor. Por quê? Porque eu fui um homem segundo o coração de Deus. Até 1000 gerações, será que é pouco? Será que é pouco, igreja? Você está entendendo nessa manhã essa palavra? Tem um louvor que diz: Deus tem o melhor para mim, e o que perdido foi, não se compara. Ah, irmão, vocês não estão conseguindo ver lá na frente, não. Tem uma frase que eu falei aqui, de um pastor que eu vi: aonde os teus olhos chegarem, os teus pés. Se você cantando esse louvor que eu acabei de cantar, você vai entender que é exatamente isso. O que perdido foi, ficou para trás. Não se compara o que Deus, o que há de vir, irmãos, o que Deus tem para mim lá na frente. Você crê nisso? Amém? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Eu quero que você abra em Tiago capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho agora sobre órfão. O que é ser órfão? Órfão é a condição social de uma criança ou de uma pessoa cujo pai ou a mãe faleceram ou foram abandonados. Você já viu aquele dizer que fala: ele é órfão de pai e mãe vivo? Foram abandonados pelo pai e a mãe. Se a paternidade é algo tão profundo, como é que nós vamos fazer com os órfãos? A Bíblia fala sobre o órfão, né? O Senhor nos ensina sobre o órfão na Bíblia. E aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 25, diz assim, 25, Tiago 1, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém crente vos cuida ser, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana quem? O seu coração. E a religião desse é vã. Versículo 27. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Então ele já vai explicar o que é. Visitar quem? Os órfãos
e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. O que eu entendo aqui? Você já parou para pensar qual é o sentimento de um órfão? Alguém aqui é órfão de pai e mãe? Tem alguém aqui? Qual que é o sentimento, irmã? Hã? Não entendi. Espera aí, só um minutinho. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos. Então, eu não sei muito bem, eu fui criada pelas minhas irmãs. Eu não sei muito bem o que é um amor de mãe, sabe? Assim, fica num lugar, fica em outro. De pai, eu tenho que meu pai era aquele, como você pregou aí na frente. Quando eu nasci no lar evangélico. Ele pegava a gente, quando queria corrigir, sentava no colo, ele deixava. O dia que ele corrigia, ele contava toda a história, depois ele castigava. É um pai que nos ensinou, mesmo eu indo para o caminho, que eu saí fora, né, do evangelho, depois que eu vim aqui para São Paulo. Então, eu fiquei com aquilo, ele me ensinou. Então, é aquilo que o pai ensina, mesmo você saindo fora, você volta, porque você tem a palavra de Deus no seu coração. Foi isso que ele me ensinou, berço, né? Então, isso mesmo, os pais têm que fazer aquilo que o Ricardo está ensinando, né? Porque eu voltei, porque meu pai calejou muito, e todos os meus irmãos, que eram desviados, meu pai não viu, antes que ele morresse, que eles voltassem para o Senhor. Então, foi muita oração, né? O pai não deve desistir do filho, como você está falando, que meu pai nunca desistiu dos meus irmãos, nunca desistiu. Tem alguém aqui que é órfão de pai e mãe? Tem mais alguém? Qual que é o sentimento? Qual que é o sentimento que você tinha quando você era pequeno? Pode falar que eu estou ouvindo. Aí você entende que uma irmã, por exemplo, como essa, que vem para a igreja e a gente canta, Abba, Pai, que pai é bom. Ela fala, que pai é bom o quê, rapaz? Eu nunca tive um pai. Olha o trauma. Só que aí, o Senhor, Ele nos coloca como um pai. Aí Ele substitui essa falta que ela não tinha pela presença de Deus. Mas e para ela entender isso? Alguém tem que explicar. Além de ela estar aqui, eu estar pregando a palavra, e se não tem um ensinamento? Quando a Bíblia fala que, olha, visita as viúvas e os órfãos, ajuda eles nas suas tribulações. Sabe por quê? Porque eu acredito que o Senhor, Ele tem esse cuidado de um órfão, de não ter a presença do pai e da mãe, alguém que esteja mais perto dele para poder conversar, para poder ensinar, para poder... Você já parou para pensar, você tem quantos filhos, irmão? 2. Você já parou se os seus filhos hoje estivessem sem a tua presença? Se você estivesse longe, sabendo que eles não teriam a tua presença, qual seria o teu sentimento? Estão perdidos. Estão? Perdidos. E não estão mesmo, sem a referência paterna, a maioria? É ou não é, igreja? Vocês estão entendendo nessa manhã? Amém? O sentimento de órfão é algo muito profundo. Graças a Deus você não é um órfão, mas e quem é? Eu sou órfã de pai e mãe e o sentimento é um vazio. Mas Deus, Ele não desampara. E quando eu tinha 10 anos, Ele me deu o salmo que Ele falava que quando teu pai e tua mãe te abandonarem, eu estarei contigo. Eu tinha de 8 para 9, 10 anos, Ele me deu esse salmo, que foi um refrigério na minha alma, e Ele não desampara os órfãos, ainda que os pais os abandonem. Agora, você lembra aqui que eu falei sobre caráter, que o caráter da criança é formado normalmente até os 7 anos de idade. Quantos anos ela tinha quando ela... De 8 a 9, 10 anos, ou seja, no final da formação do caráter dela, ela não tinha uma referência. Aí, irmãos, a misericórdia de Deus, que nem nós começamos a ler logo no princípio, o primeiro versículo em Provérbios,
que diz que a graça de Deus, que nos alcança, que é melhor do que o ouro, do que a prata, do que qualquer dinheiro. Essa é a graça de Deus que vem sobre as nossas vidas. Ainda que nós não temos um pai ou mãe física, mas nós temos um pai espiritual, aquele que nos amou, que deu o seu próprio filho, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida eterna, amém? Então aqui, quando ele fala que nós, quem aqui é a igreja? Quem aqui é a igreja? Que a igreja não é isso aqui, a igreja somos nós, amém? Quem aqui é a igreja? Então ele fala aqui, ó, que a religião correta é cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Não espere só o pastor Disseu. Você talvez conhece alguém que precisa de uma ajuda. Eu sei que o Odilon ajuda muita gente, tem muita gente aqui que ajuda muita gente, que vai lá, que visita. Você também pode ser levantado nessa manhã para também cuidar de alguém, de uma família, cuidar de alguém no Evangelho, fazer com que ela venha crescer, amadurecer. E depois que ela tiver já firmados os pés na casa do Senhor, no Evangelho, aí sim você pode falar, bom, agora eu vou cuidar de outra família. O senhor disse para mim aquele dia que o senhor cuidou de uma família um ano e pouco. Valeu a pena, pastor? Essa família que o senhor cuidou hoje, ela ganhou outras famílias para Cristo? Ela hoje deu fruto? Algumas sim, outras até se desviaram, né? Mas tem um bom conhecimento, uma boa base bíblica, sabe até discutir com a gente. Mas você já imaginou se o pastor Disseu tivesse desistido do João, da Madalena? Cadê o pastor Rodrigo hoje está aqui, olha lá, a Renata. Não foi fruto de um trabalho? Rafael, que agora foi para Sumaré. Valeu a pena ou não? Nós temos um pastor abençoado que ministra a palavra aqui. Nós temos a Renata que ajuda aqui também, ministra a palavra. Nós temos o Rafael que é ministro de louvor. Valeu a pena? Valeu, igreja. Valeu a pena investir tempo com as pessoas, pregar, ministrar. Amém? Então o que eu quero dizer para você nessa manhã: não desista, persevera, cuida da tua família, dedica esse tempo. Hoje em São Paulo, nós temos que aprender a disciplinar o nosso tempo, porque é muito corrido. Quem passa mais tempo aqui em trânsito às vezes do que trabalhando? Mais não, né? É verdade. Mas quem aqui passa mais de 2 horas em trânsito às vezes? 3 horas. Você entende que tudo está sufocando a gente? E se nós não administrarmos o nosso tempo, nós não vamos ter tempo mesmo com a nossa família. Por isso que é administração. Eu confesso para você que eu tenho uma agenda hoje dos meus compromissos, e eu já ponho na minha agenda lá, folga com a Janinha, ministrar a minha esposa. Por quê? Porque senão, irmãos, a gente atropela, passa por cima, e quando a gente vai pensar que não, marcamos 15 dias, ô Diogo, compromissos, e esquecemos às vezes, poxa vida, esse compromisso eu podia ter deixado lá para a semana, porque eu precisava ficar com a minha família. Eu vou falar algo aqui para você agora. Sabe aquele momento que você se reúne com os teus irmãos lá na casa da sua mãe, e vocês começam a falar de algumas coisas, e caem na gargalhada, vocês começam a rir, lembrar, e aquela alegria que Deus mesmo traz, e você começa a falar, nossa, hoje, você lembra como você era gordinha? E você lembra quando você fazia isso? Nossa, Deus é tão bom, e hoje nós estamos aqui, pô, mas Deus, e hoje você está na igreja fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e ali aquela conversa, ela é tão gostosa, e você para pensar, aí vem aquele arrependimento, você fala, poxa, eu preciso fazer mais isso. Quem aqui já teve esse sentimento? Sabe que aquele dia Deus estava te dando a oportunidade para você entender que você perdeu alguns valores, e você precisa voltar a praticar aquilo. Só que, irmãos, isso só vai acontecer de novo se você provocar isso. Como? Você for lá, marcar, falar, tal dia vamos nos reunir, nossa família, vamos nos reunir, pai, mãe, filho, vamos nos reunir, vamos. O que aconteceu lá no Paraguai esses dias, não foi bom? Os netos, os filhos, os genros, as noras, família reunida, uma mesa bonitona, né, pastorzão? O pastor Samuel sentado numa mesa elegante. Eu falei para ele, poxa, que delícia fazer um bate-volta. Eu faço bate-volta às vezes aqui em Sorocaba,
aqui na praia, ele faz bate e volta no Paraguai, irmão, é pum, pum. Ele ainda falou, vai lá, compra uma passagem de ônibus e vai e volta para você ver como é bom. Mas é gostoso estar entre família, é ou não é? É gostoso, irmãos. Promove na sua casa, se você que é cristão e a tua família não é, promove um almoço, tira a mão do bolso, irmão, gasta dinheiro, vai lá, compra uma boa comida, reúne a tua família. Eu tenho que falar do evangelho. Não, talvez você não vai falar nada do evangelho, você só vai comer. Aí você promove a segunda, na terceira, você entende? Quem está entendendo, diga amém. Só que na hora que você for sentar para comer, eu vou te ensinar algo. Às vezes Deus não vai permitir que você fale naquele dia, mas só fala assim, irmãos, vamos agradecer a Deus pela comida? Não tem ninguém, ele pode ser de qualquer religião, não tem ninguém que se você falar, vamos agradecer pela comida, que ele não fala amém, vamos agradecer a Deus. Porque agradecer pela comida, aqueles que são religiosos, é o que eles mais prezam. Conheço pessoas que não vão na igreja, não faz nada, mas eles, antes de comer, agradecem a Deus. Por quê? Ele aprendeu assim com quem? Com seus pais. E a Bíblia diz em Provérbios, não removeis os costumes ou os marcos antigos, que os vossos pais estabeleceram ou te ensinaram. Existem coisas, irmão, que nós não podemos tirar do nosso meio. E uma delas, às vezes, é isso. É você sentar numa mesa, agradecer a Deus. Eu confesso para você, se eu saio, eu sempre oro. Eu saí com o Paulo um dia desse para a gente almoçar, eu falei, vamos agradecer a Deus? Paulo, vamos. Senhor, obrigado por este alimento, obrigado por quem fez este alimento, pelas mãos de quem fez, nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. As pessoas do nosso lado, elas acham estranho. Por quê? Porque perdeu-se o costume de agradecer a Deus. Aí você fala assim, pastor, isso é religiosidade. Então eu sou religioso para você, tá, irmão? Porque eu agradeço a Deus antes de comer. Por quê? Porque eu quero fazer com que as pessoas que estejam comigo, de alguma forma, entendam, pelo menos um pouquinho, que nós temos que ser grato a Deus, pelo menos a comida que a gente come. E isso é influenciar. Amém? Eu tenho um funcionário lá que é o Rodrigo. Ele veio de uma família muito católica. E no começo eu não falava de Jesus para ele, eu não falava para ele. Porque realmente ele tem assim alguns ensinamentos fortes. A bisavó dele morava junto e não casou. A avó dele morava junto e não casou. O pai dele mora com a mãe há 22 anos e não casaram. E ele mora com a menina e disse que não vai casar. Porque ele diz que é de geração. Aí, irmãos, essa semana eu fui tomar um café eu sempre tomo café com meus funcionários, eu fui tomar café com eles. E ali eu fiz uma oração e eu creio que aquele dia Deus fez algo diferente. Estava parada a oficina naquele dia, eu falei, senta aqui, vamos conversar um pouco. E eu peguei e comecei a falar com ele alguns assuntos. E aí eu toquei no assunto de fornicação. Ele falou, mas o que é fornicação? Não é você fazer sexo sem estar casado? Eu falei, é. Então você está dizendo que eu sou um fornicador? Eu falei, eu estou dizendo, não. Não, você acabou de falar. Eu falei, não, quem fala é Deus. Eu não, Deus fala que é. Mas como assim Deus fala que é? Eu falei, abre aqui comigo. Aí fui lá para Apocalipse, Mateus. Comecei a explicar para ele. Ele falou, mas a Bíblia de vocês é diferente. Eu falei, traz a sua hoje, depois do almoço. Traz a sua. Aí ele trouxe. Ele estava assim, ganhei. Aí eu peguei na Bíblia dele e falei, lê aqui. E os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Quem está dizendo? Ele falou, Jesus. Eu falei, está vendo que eu disse para você que não era eu? Era Jesus, estava falando. Aí ele falou, você estuda a Bíblia comigo? Eu falei, claro, querido. Todo dia você pode, é meia hora com você aqui dentro, você não vai trabalhar, é só eu e você aqui, e nós vamos ter 30 minutos da palavra. Aí ele falou assim, eu posso anotar isso aqui e conversar com meu pai? Eu falei, claro, querido. Irmãos, nós somos influenciadores, amém?
Agora ele falou assim: agora eu quero saber mesmo as coisas. Eu falei: é isso aí, tem que ser macho mesmo, tem que saber. Você não pode ficar sendo enganado pelas pessoas, não. Caiu no aquário, irmão. É peixe. Não adianta. Eu falei para ele: antes de você sair daqui, você vai se converter ao cristianismo. Por quê? Porque, irmãos, aonde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. Acabou. 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 Amém? Glória a Deus. Vai se converter. E agora eu vou pegar o pai. Por quê? Porque eu creio que é um propósito de Deus. Pastor, e se um dia eu... Assim, é só pensamento, tá? Se um dia eu quiser casar, você ora por mim? Eu falei: claro, querido, fica tranquilo. Se você um dia... Mas não é, irmão, já está ali, ó. Se um dia eu quiser casar, você ora por mim e pela minha esposa lá no cartório? Eu falei: claro, que se você um dia quiser. Mas aí o Espírito Santo estava me falando, ele já fica tranquilo, pode preparar a data aí que ele vai casar. Por quê? A palavra entrou com amor. Eu chego, beijo ele me beija. No começo ele beijava, ele olhava assim para mim. Mas eu posso falar uma coisa para você? Quando você dá um beijo santo em alguém, irmão, pensa num quebrantamento que a pessoa recebe. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança. Acabou. Sabe por quê? O ósculo santo, irmão, é santo. Então hoje, eu chego, beijo ele. Quando eu não beijo ele, quando ele não vem me beijar, eu percebo que ele não está bem. Alguma coisa, ele não está bem, não é comigo, ele está triste. Aí eu já chamo ele: o que aconteceu? Não, porque meu filho está doente, está muito doente. Como aconteceu? E eu: não, vem cá e vamos conversar, tal, vamos orar pelo teu filho. Então, irmãos, eu acredito que nós somos influenciadores. Amém? Você é um influenciador. Você pode influenciar ali na tua empresa, onde você trabalha, independente. Eu não acredito que você foi plantado em algum lugar em vão. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Se Deus te plantou ali, é porque você pode dar fruto. Só que, voltando na primeira ministração, o caráter de Deus tem que estar estampado em você, tem que estar melado em você, besuntado. Você tem que estar totalmente envolvido com Deus, com o caráter de Deus. Ele tem que exalar de você. As virtudes do Senhor têm que sair de você, para que as pessoas possam olhar e dizer: eu quero o que o João tem, o que o Francisco tem, o que o Dirceu tem, o que o Nilo tem, o que o Samuel tem, o que o Rodrigo tem. É isso que eu quero, despertar na vida das pessoas. Amém? Vamos lá, que eu tenho mais 5 minutinhos, eu quero encerrar essa palavra. Eu vou ter que passar um pouco mais para frente, mas glória a Deus, eu creio que nós realmente nós somos ministrados acerca daquilo que o Senhor quis nessa manhã. Salmo 127. Salmo 127. E aí, irmão, se você quiser na sua casa, que depois medita sobre a vida de Esther. Esther não teve um pai, uma mãe ali, mas ele teve o tio. Ela teve o tio chamado Mardoqueu, que adotou ela como filha. Ele incentivou ela a um propósito com Deus. Aquela mulher, ela mudou uma geração. Tinha ali o Mardoqueu, que além de ser um pai espiritual para ela, uma pessoa que adotou ela como filha, ele também era um intercessor dela. Então, eu acredito que Deus pode te dar filhos espirituais para você cuidar por um tempo. Filhos que talvez vai correr mais do que você. Deus vai usar mais do que você. E, por exemplo, quando Davi ele foi derrubar o gigante, a Bíblia diz que Abner, depois que ele matou o gigante, que ele arrancou a cabeça do gigante, a Bíblia diz que Abner perguntou para Saul: quem que é o pai desse menino aí, desse jovem? Aí você pode falar: pastor, que contexto que ele diz isso? Eu acredito o seguinte: para esse jovem ter enfrentado esse gigante e ter tido essa postura, ele teve ensinamento. Alguém influenciou esse homem, este jovem, a fazer o que ele fez. Porque no meio de uma multidão, de um monte de homens valentes, ele teve coragem de se levantar contra esse filisteu.
Então, quem que é o pai desse jovem? O que eu entendo? Alguém preparou esse jovem para a batalha. Eu acredito que no nosso meio aqui, nós vamos ter filhos espirituais que vão correr muito mais do que nós. Muito mais do que nós. E nós temos essa incumbência, essa responsabilidade em ensinar pessoas acerca da palavra, para ser potência na mão do Senhor, amém? Salmo 127. Dá para colocar lá aquela imagem? Vocês conseguiram? Tem duas imagens, eu queria primeiro a outra. Por favor. Tem a outra não? Só tem essa? Só essa? Tá. O que é isso aí? Está meio apagadinho, mas diz, é um alvo. Então leia comigo aí. Pode deixar apagado aqui a luz, que para mim está normal, acho que para eles também. Salmo 127, 3 diz assim: eis que os filhos são o que, igreja? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu. Então é o seu galardão, mas ele é herança do Senhor, amém? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Eu quero encerrar aqui com esse versículo, com essa palavra. Quando aqui a Bíblia diz que como flechas na mão do valente, quem entendeu nessa manhã que você pode ser um pai de destino? Você é levantado para dar destino para a tua família na palavra, para cuidar dos seus. Você pode ser pai espiritual, você deve discipular pessoas, como diz a Bíblia. Quem entende isso nessa manhã? Então você é o valente que Jesus está dizendo. Imagine você com uma flecha e um alvo. Quem que é o nosso alvo, igreja? Jesus. Se você é o valente, você pega os seus filhos e você dá um destino para eles, um destino certo, eles vão acertar o alvo. O alvo. E diz mais, versículo 5: bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os teus inimigos à porta. O que eu entendo? Para encerrar, oi? Vem cá, pastor, por favor. Eu gosto de fazer isso, irmãos, para ficar... Vem cá, pastor. Pastor Diogo, por gentileza. Vocês estão mais perto. Fica aqui, isso. Imagine que eu sou o valente, que está ali. Aqui são as minhas flechas. Quando os meus inimigos vier contra mim, a porta, nós estamos preparados. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: prepara os teus filhos. Prepara os teus filhos. Porque um dia, Paulo, ele vai casar. Ele vai ter seus filhos. E eles têm que estar preparados para a vida. Quem tem que preparar eles para a vida não é o mundo, é você. Você tem essa responsabilidade de preparar ele, principalmente na questão espiritual. Eu fiz uma pergunta para os jovens da sala de domingo: o que é vencer o mundo e o que é vencer no mundo? O que é vencer o mundo e o que é vencer no mundo? Existe uma diferença. É parecido, mas é muito diferente. Vencer o mundo é o que a Bíblia diz. Vencer no mundo é ser uma pessoa bem-sucedida. Vencer no mundo é você ter um bom emprego, você ter uma faculdade, você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas isso não significa que você é uma pessoa segundo a palavra de Deus. Vencer o mundo é vencer as tentações, vencer o pecado, andar em santidade, andar com Deus. Isso é vencer o mundo. E o Senhor,
Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te deu filho para se desviar para o mundo. Deus não te deu filho para ir para o inferno. Deus não te deu filho para se perder. Deus te deu a herança dele para você cuidar e fazer com que todos os seus filhos, a sua família conheça a Nova Jerusalém, a nova terra, os novos céus que Deus tem para mim e para você, para que nós possamos ir para a eternidade com Cristo Jesus e dizer: eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer isso para mim nessa manhã? Eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos fez mais do que vencedores. E eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família nessa manhã. É um tempo novo do Senhor para a tua vida. Se você crer nessa palavra, se você tomar posse, posicionamento, e hoje você começar a fazer tudo diferente do que você fazia, eu quero declarar que a sua casa se encherá da presença e da glória de Deus. A sua casa vai se encher da unção do Espírito Santo, e tudo aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Ele vai trazer um tempo novo sobre a tua vida, um tempo de alegria, um tempo de abundância, um tempo de romper no mundo espiritual, para que a tua família possa ser chamada a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, irmãos, obrigado, irmãos. Deus não te levantou para ser uma pessoa qualquer, Ele te levantou para ser um cristão. Pode voltar a imagem aqui, por favor? Essa imagem de um alvo. Há 10 anos atrás, pastor Disseu, Deus me deu essa missão, que eu ia ensinar para os jovens um alvo, e ele tinha nome. Esse alvo seria adoração, comunhão, evangelismo, resgate e discipulado. Por quê? Se eu adorar a Deus sobre todas as coisas, eu consigo ter comunhão com os meus irmãos, e eu também amo o meu próximo como a si mesmo, pela comunhão. E se eu adoro a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, que eu amo meu irmão como a mim mesmo, aí eu posso pregar o evangelho e viver o reino de Deus. Eu tenho testemunho para evangelizar, porque eu tenho a vida de Deus em mim, amém? E se eu posso evangelizar, aí agora o Senhor me deu uma responsabilidade, resgatar vidas. Só que eu não posso só resgatar vidas, eu também tenho que discipular elas, para que o reino de Deus venha crescer, amém? Então, por 10 anos nós andamos com um alvo. Os jovens tinham um alvo, e ele tem um alvo. A gente não vem aqui dia de sábado, irmãos, perder tempo não. Eu tenho esse alvo com eles. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você que por muito tempo achou que às vezes seu filho poderia vir aqui aos sábados para perder tempo, ele não vinha perder tempo. Ele nunca veio perder tempo. Eu sempre ensinei para eles isso aí, ó: adoração, comunhão, evangelismo, resgate e discipulado. Essa foi uma direção que o Espírito do Senhor me deu há 10 anos atrás. E eu sempre andei nesta direção que Deus me deu, para que eles, os teus filhos ou alguém que você conheça, jovens daqui, pudessem ter um alvo. E o alvo deles nunca foi o pastor Ricardo, sempre foi Cristo, amém? Para que eles pudessem ser bons testemunhos. Pastor, mas aquele jovem deu maus testemunhos. Irmãos, eu não tenho responsabilidade sobre a salvação e a conduta de cada um deles na íntegra. Eles têm livre-arbítrio. Uma coisa é fato: durante esses 10 anos eu ensinei a eles a palavra, como andar segundo a palavra de Deus, amém? Então eu quero te incentivar a nessa manhã andar nessa palavra, que eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Graça e paz, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.